iniciando aqui mais uma aula de NBAZ, óbvio. Aula 15.5, professora Otávio tá aqui com vocês. Estão aí ligadinhos, então? Vamos começar nossa aula e a gente está falando aí sobre criações, né? Nós demos uma passeada aí nas aulas iniciais, falando sobre tudo que a NBAZ traz. E aí a gente chega agora aqui em uma criação muito legal, muito corriqueira nossa, mesmo que nós temos aí dentro da agricultura familiar, não é? O que é, professora? Oxente, os coroquecó, né? Os corococó da vida, as nossas galinhas, não é? Nossas aves, certo? Então essa aqui é a nossa aula 15.2. Vamos lá então conhecer o nosso material, nosso diretor. Ai, cadê? Não está funcionando. Vamos lá, então, aula 15.2, nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar minha canetinha. Ok. Vamos fazer uma breve introdução a respeito desse sistema, tá, de criação. Deixa eu ver se está funcionando, beleza. Planejamento da sua criação, a gente sempre tem reforçado isso aqui em aula, né? E o professor Jefferson. Planejamento é primordial em tudo que nós vamos fazer, tá? Para que a execução disso não tenha tantas entraves no meio do percurso. A gente vai falar sobre os sistemas de criação para a galinha caipira, o manejo de criação, alimentar e também o sanitário. Esses três a gente sempre tem falado, eles acompanham, né? Todo o processo, seja independente de que criação nós estejamos falando. É primordial o saneamento daquele ambiente, a questão da saúde para evitar doenças que podem influenciar na diminuição, na redução da população da sua criação. Perfeito? Então vamos lá então. Então a gente tem uma habilidade própria para essa aula e aí a gente vai direto aqui para a introdução. Vamos lá. Então, avicultura. A avicultura é o nome dado para o sistema de criação de quê? De aves, tá bom? Então, ela é uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos. E não é uma coisa assim corriqueira, não é uma coisa que vem aí... na verdade, é uma criação que boa parte da nossa população brasileira e também fora trabalha, né? Devido à sua importância para a produção e o suprimento, essas criações sempre entram com essa questão da alimentação. A gente precisa se alimentar, muitos optam pela criação de diversos tipos de animais e óbvio que isso é uma exigência, né? E aí outros passam a comercializar o produto ou a matéria ali que você está trabalhando, né? Então, em relação a esse suprimento alimentar, a questão proteica, qualidade proteica daquilo que você está produzindo, no caso aqui das aves, é primordial. Para que seja uma carne, né, boa, você precisa adequar essa alimentação também desses animais que você está criando. Perfeito? Vamos lá. No entanto, com a mudança de hábitos alimentares dos consumidores, que cada vez mais vem dando preferência ao quê? Produtos naturais. Lembra que a gente falou isso, o professor Jefferson falou dessa questão dessa criação ecológica, né? Com a alimentação natural, com aquela criação extensiva. A gente vai falar aqui dos sistemas de criação, mas sempre pensando na qualidade, evitando que essa sua criação, esses animais que estão ali aos seus cuidados, tenham contato com as situações que podem agredir a qualidade da carne que está sendo ofertada, tá bom? E mostra uma preocupação com os possíveis efeitos dessa criação moderna. O frango caipira está novamente no mercado. Então, por uma exigência do que eu quero colocar na minha mesa, né, nós voltamos aí a esse sistema de a produção da galinha caipira, tá? E aí a gente tem uma externa, tá? Agora falando sobre essa criação, beleza?
Falou, galera! A gente está dando continuidade, então, aqui falando sobre agricultura familiar e a gente sabe que muitas comunidades trabalham com várias criações e aqui a gente está vendo uma criação tanto de galinhas quanto de patos. E aí você tem toda essa preparação para pensar em como você vai utilizar isso como recurso para a sua família, não é isso? Mas durante a aula a gente vai ver mais continuidade sobre esse assunto. Falou! Ok, galera, então vocês viram aí que Ok, galera, então vocês viram aí que a gente tem todo um processo na criação, né, de aves, galinha caipira, agricultura familiar, vai colocar ali no terreiro, né, no quintal ali da casa, tem que ter uma higienização, tem que ter um recinto para elas terem um momento delas, né, de descanso, os poleiros, tudo isso tem que ser bem higienizado, visitado frequentemente, aonde você coloca as rações, né, se for o caso, tá bom? Então vamos lá para o nosso planejamento de criação? Olha lá, chegando aqui. Então, um ponto importante de você começar a criação de galinhas caipiras está na escolha da raça que você vai implantar aí na sua propriedade, tá bom? Então, as raças mais indicadas quanto à rusticidade, quanto à produção e o manejo, são essas que nós vamos passar a apresentar para vocês a partir de agora, tá? Então, no primeiro aqui no ranking, você tem o carijó, ou ave americana. Essa raça, como vocês estão vendo aqui na imagem, essa raça que se destaca pela dupla aptidão, ou seja, tem boa qualidade, né, boa quantidade de carne e também é boa poedeira, ou seja, na postura dos ovos, tá bom? Então, quando você tem a sua intenção dessa criação na avicultura é para tanto carne quanto para aves poedeiras, essa aqui é a raça que você pode optar para criar, tá bom? Agora vamos aqui conhecer a outra raça. Nós temos também a raça Rod, ou raça americana. Essa era muito comum aqui no quintal da minha avó, pelo menos, né? Tem excelente produtividade de ovos, 260 por ano, mas pouca apreciada para o corte, ou seja, a sua carne já não é tão selecionada como o carijó, tá bom? Mas poedeira, eles é uma raça muito boa, perfeito? Aves de coloração diferenciada, o galo tem assim um certo cuidado a mais aí com a fêmea, né? Vamos lá, outra raça aqui. O importante, né? Na escolha da melhor linhagem, devemos levar em consideração. O que é essa questão dessa melhor linhagem? As gerações que vão nascendo, né? A partir de cada postura, tá bom? Então, o que eu preciso selecionar ali? O tipo de produção, ou seja, se essas aves serão para corte ou para postura. Então, essa geração de pintinhos que está nascendo, dessa raça, eu preciso ver, eu quero para corte, aves de corte. Não, eu quero aves de postura. Então, eu vou selecionando. Existem regras e observações que você precisa fazer para a escolha dessas raças, tá bom? O local e a região dessa criação e verificar a adaptabilidade dessas aves na sua região. Se você está numa região fria, se você está numa região muito quente, precisa ser observado o nível de adaptabilidade dessas aves ou dessa raça para a sua região. E quando a gente fala dessa adaptabilidade, não é só climática, é alimentar também. O que você vai oferecer na alimentação se essas aves vão se adaptar com aquilo que você tem no seu ambiente, tá bom? Escolha da linhagem também passa por uma análise de mercado. Se eu estou produzindo para comercializar a carne ou os ovos, eu preciso analisar se onde eu estou, na região que eu estou, se eu tenho uma boa cobertura disso. Ah, não, ele é mais voltado a ter um mercado mais para escolha de ovos, seleção de ovos. Então, eu vou escolher aves poedeiras, boas
aves ou raças poedeiras. Não, é para corte. Então eu tenho que analisar tudo isso antes de começar a minha criação, tá bom? Outra situação aqui é da raça Rouge, né? Label Rouge, ou raça francesa. Conhecida como pescoço pelado, vocês estão percebendo aqui, né? Tem carne firme, mas rígida, menos tempo para o abate, ou seja, quando você começa a criação dessa ave, ela leva menos tempo para chegar ao peso ideal, que é que a gente chama de abate, né? De 80 a 90 dias, com um peso aproximado de 2,2 quilos, ok? Então ela pega peso rápido e por isso você vai ter um tempo de abate menor. E se eu tenho pressa para fazer essa comercialização, eu vou escolher a Rouge, né? A outra raça aqui é a índio, né? Ou índio, raça índio. Apresenta uma rusticidade também como a que a gente mostrou inicialmente e é considerada excelente para o corte. Tem uma agressividade mais acentuada, pois descende das raças usadas para as rinhas, que eram aquelas coisas ridículas, né? Que essas aves eram colocadas ali e brigavam até vir a óbito, né? Terrível, uma ação realmente condenável, tá bom? Mas então elas, geneticamente falando, elas acabaram tendo essa característica brigona, né, vamos dizer assim, mais agressiva, devido a essa linhagem, dessa sua descendência, essa sua historicidade aí anterior, tá bom? Então vocês podem ver, chama de índio, mas é uma ave gigante, né? Elas são bem altas, pernas bem longas, realmente, o pescoço também muito alongado, tanto pernas quanto pescoço bem alongados, tá? Mas são aves, deixa eu voltar aqui rapidinho, são aves boas para corte, tem uma qualidade na sua carne, né? Vamos então falar sobre o sistema de criação, tá? No sistema de criação, você vai ter, quando a gente fala de sistema de criação, ou sistema de produção, está relacionado com o que eu vou criar. Vai ser em um local fechado, vai ser parcialmente fechado, ou eu vou criar esses animais, no caso que a gente está falando das aves, em lugar solto, aberto, tá? Então, o sistema de confinamento, ou sistema confinado, ou sistema convencional. Nesses sistemas, as aves são criadas em galpões por todo o seu ciclo de produção. Então, elas não vão sair daqui, elas vão, tanto a postura, os pintinhos, todas essas fases, né? Você tem essas divisões aí nesses galpões, mas elas vão ficar aqui até chegar o momento de abate. Tá bom? Vão ganhar peso, vão se reproduzir, tudo aqui, certo? Então, por isso que a gente chama de sistema confinado, como a gente já falou para vocês em aulas anteriores. Os galpões têm paredes baixas, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Telado, né? Tudo certinho. Medindo de 30 a 50 centímetros de altura, com telas, que vocês também estão conseguindo perceber aqui, tudo teladinho para que elas não fujam, né? E cortinas plásticas para garantir um melhor controle de chuvas e ventos. Então, são animais que eles são muito suscetíveis a viroses. Então, evitar entradas, como está aberto ali, né? Evitar entradas rajadas de vento ou rajadas de vento com chuva, para que esses animais não tragam essas aves aqui presas, que estão confinadas, não recebam esses vírus trazidos aí pela circulação, né, do ar, e aí acabem sendo afetados. Como eles estão criados todos juntos, é muito fácil a disseminação de doenças que a gente vai ver também nessa aula, tá bom? Então, as aves em si são animais muito curiosos. Tudo que cair no chão eles vão querer se alimentar, cair, ele vai... Então, também nesse sistema aí tem as suas vantagens de você identificar um padrão de comportamento, né, fazendo um prévio diagnóstico que essa ave não está bem de saúde. Está acontecendo alguma coisa. Então, você identifica, se for um parasita, você já separa essa ave, vai tratar para poder botar ela em convívio aí com as demais, né?
A lotação ideal de cada galpão no sistema confinado vai variar conforme a construção do mesmo e o clima. Então, a gente tem todo o estabelecimento de posicionamento desses galpões para a entrada da iluminação, né, solar, evitar temperaturas, locais onde o sol incida o dia todo, aí, para essas aves ficarem em uma região muito quente, essas aves ficarem expostas porque elas também são muito suscetíveis, né? Elas são muito frágeis em relação à questão da temperatura. E isso vai influenciar no seu metabolismo, que vai refletir aí na sua postura, tá bom? Então, normalmente trabalha-se com 9 a 12 aves por metro quadrado. Aí a gente lembra uma situação. Vocês viram que a gente viu várias raças, não é? Tem aves de médio porte e aves de grande porte, como a raça do índio, né? O comprimento desses galpões é variável, mas a largura não deve ultrapassar o quê? 12 metros para uma melhor aeração, tá bom? Então, é o espaço que você tem de uma ponta a outra aí. Perfeito? Para ter uma boa circulação. Essas aves, elas são curiosas, elas gostam de ficar andando mesmo, assiscando todo tempo, né? A gente vai falar aí do assoalho ainda desse ambiente. O ciclo de produção médio deve ser de 49 a 60 dias, com limpeza, desinfecção e descanso de no mínimo 14 dias, tá? Então, para que essas aves produzam o que você quer, ou seja, as aves poedeiras ou aves para corte, você precisa estar vendo, analisando tudo isso em relação às raças também. Então, para esse ciclo reprodutivo de 49 a 60, você tem que ter a limpeza, a manutenção disso, a desinfecção desse sistema, desse local e um descanso de 14 dias, sendo que o tempo gasto para a criação de um lote é de 63 a 74 dias. Portanto, cada galpão poderá ser utilizado para a criação de 5 a 6 lotes ano, tá? Então, tudo isso vai estar dentro do seu planejamento. Conhecer a minha raça, eu tenho que ter qual é a minha pretensão, corte ou aves poedeiras? Eu quero ovos, o meu interesse é em ovos, então eu tenho que ter isso detectado. Eu tenho que ter um espaço para esses galpões, com as medições certas, com o posicionamento certo desses galpões, para que eu consiga ter êxito nessa criação. Perfeito? Vamos seguindo. Nesse sistema agora, a gente está agora no sistema semi-confinado, tá bom? Nesse sistema, as aves são criadas até 2 ou 3 semanas de vida em galpões fechados, tá? Você pode ter aquele mesmo ambiente que a gente mostrou ali na imagem anterior, tá? Tudo fechadinho, com a altura certa. Não é a parede erguida até em cima, tá? Até lado, tudo certinho. E aí essas aves vão ficar essas semanas aí na estrutura fechada e depois, né? Esse sistema semi-confinado é importante para que você proteja esses animais de predadores, ventos, o frio, a chuva, como nós mencionamos anteriormente. Sendo que após esse período de 2 a 3 semanas, as aves eles vão ter o acesso a piquetes com áreas de 3 a 5 metros por ave, metros quadrados por ave. Então, você tem que ter uma noção, lembra que a gente falou, né, professor Jefferson? A gente tem que ter uma noção. Aqui você tem, ó, esse ambiente aqui que essas aves estão nos piquetes. Tem lá o galpãozinho. Depois desse galpãozinho, você vai ter essas aves aí nesse ambiente livre, mas ela também está protegida, porque ela tem os piquetes, ela tem só aquela área ali, mas é uma área que você precisa compreender que tem que ter um espaço por metro quadrado para cada um dos indivíduos, tá bom? De 3 a 5, então, por cada ave. Beleza? Vamos, então, esse é o sistema semi-confinado. No sistema convencional ou no sistema confinado, elas nascem e chega o momento do abate naquele galpão, tá? E no sistema ainda confinado, nos piquetes, as aves adquirem o hábito de ciscar. É muito comum das aves, né? Ciscam, comem sementes de capim. Então, a alimentação dentro do sistema, lá no confinado, você dá as rações. Você fornece a água, você fornece a ração balanceada, tá?
para, dependendo da ave. Lembra que a gente falou ali que tem aves que ganham peso mais rápido, tem aves que demoram mais um pouquinho. Aí vai depender da necessidade do seu sistema de criação, tá bom? Mas tem que ter um cuidado a mais. Nesse sistema confinado aqui dá pra gente perceber direitinho ali, ó. Essa aqui, a de trás, é a área com o galpão. Você tá vendo que tem as telas, né? As lonas, na verdade, para descer, para evitar chuva, entradas de chuva, rajadas de vento, tá bom? Então eles são erguidos para circulação, tem que ter uma circulação de ar aí também. E aqui o sistema, tá? Onde eles vão ficar, os piquetes, onde eles vão ficar ali ciscando, que é algo comum. Gente, esse comportamento de ciscar e o deixar de ciscar é importante, tá? No confinamento, elas estão tudo pertinho ali um do outro, então a disseminação de doenças é rápido de você perceber, ou de ser disseminada a doença, mas também é fácil de você também detectar. Aqui, quando eles estão no piquete, já fica um pouco mais difícil, porque eles ficam espalhados, então você vai ter que ter aquele tempinho para fazer aquela observação. Na hora que você está aqui no sistema semi-confinado, ainda você tem essa questão da alimentação, né? Mas essa alimentação pode ser natural, né? Os insetos aí fazendo parte, eles vão ciscar, vão procurar esse alimento e você também pode colocar a ração, e tanto no confinado também, tá bom? Mas eles têm maior liberdade, vamos dizer assim. Mas também dentro dos piquetes, e como elas retornam para os galpões, elas vão ter proteção aí de predação, né? Local e instalação, então, desse ambiente. As aves, elas devem dormir em galpão coberto, podendo contar com o poleiro ou piso ripado suspenso, maravalha ou palha de arroz no chão, tá bom? Então, todo esse cuidado de onde e como que elas vão dormir, a gente está falando de galinha caipira, tá bom? Então, elas têm um galpão? Tem, mas elas têm que ter um local certinho para elas poderem se empoleirar, ou esses pisos ripados, né? O galpão, além de ser fonte de água e comida dessas aves durante o dia, passa a ser à noite o refúgio contra predadores. Então, o galpão, onde eles se alimentam e tudo, bebem a água, tem ali aquela parte do que eles ficam nos piquetes, que elas vão procurar alimento natural que tiver ali no solo, ciscando, mas também à noite elas têm essa proteção, tá bom? Vamos seguindo. As construções, local e instalação. As construções devem ser de fácil acesso, facilitando a entrada e saída dos pintinhos, a ração, a cama, gás, né, etc. A água deve ser de boa qualidade. Gente, lembra quando a gente estava falando de ranicultura, né? Você tem as fases de desenvolvimento desses animais. Então, a água, a alimentação, o local onde você vai estar fazendo, vai colocar a água, a higiene desse recipiente, onde você está colocando a ração, você tem que colocar em quantidade que seja suficiente para aqueles indivíduos, né? A quantidade de indivíduos que estão ali naqueles galpões, tá? Para que não fique acumulando, porque ao acumular você acaba prejudicando a qualidade daquela ração, né, no caso, e aí pode juntar aí fungos e pode prejudicar a saúde desse animal, tá bom? Então aqui a gente vê ali, tem que ter todo esse cuidado, você está sempre ali visitando, fazendo essa limpeza e essa desinfecção desses sistemas, tá? Onde tem água e onde também tem a ração, perfeito? O local para instalação do galpão do galinheiro deve ser seco e livre de inundações. Claro, né? Elas não são aquáticas. Com proteção natural contra aves fortes, né? Ventos fortes, como árvores e bambus. Então, você precisa colocar esses galpões em lugares onde não tenham árvores muito grandes ou com galhos frágeis, que numa tempestade possa vir sobre esse galpão, assustar essas aves também. Ah, professora, mas não vai quebrar, não vai atingir elas não, porque... Não, mas elas se assustam com muita facilidade, gente. Isso pode prejudicar, sim, no caso do confinamento, dessa postura desses ovos, tá bom? Com a proteção natural contra os ventos fortes, então a gente já falou aqui, com facilidade de acesso à água e, no mínimo, a uma distância de 50 metros da residência, não pode ser muito distante. Tá? 50 metros é o suficiente para você ouvir barulho, identificar alguma situação adversa, né, que pode acontecer, tá?
tá? Para a construção do galinheiro, pode-se seguir as seguintes informações. Você tem um local seco, ligeiramente inclinado para facilitar a limpeza e a desinfecção. Então, ela tem que ter um nível de declive, né, dentro dessa construção, desse galpão, para que você faça essa higienização, desinfecção da forma adequada, né? A orientação dos galpões deve obedecer o sentido leste-oeste, com a finalidade, por que isso, professora? Porque você precisa evitar a incidência, lembra que a gente falou lá inicialmente, diretamente sobre as aves. Principalmente essa observação aqui no sistema confinado. Lembra que eu falei? Se você construir esse galpão, não fazendo essa observação, você pode deixar essas aves expostas muito tempo ao calor, elevadas temperaturas, que durante o dia ela vai se intensificar, né? Então, isso pode prejudicar e muito a questão da qualidade, porque ela vai ficar estressada. Gente, quem é que nunca se estressou com calor, né? Dá uma agonia. A gente fica irritada. A mesma coisa com os animais. Então, a outra observação. Os galpões devem ter aberturas laterais para as aves terem acesso a pastagens, tá? O piso pode ser de terra batido ou concretado, né? Aí isso facilita até o asseio desse ambiente. Dentro do galpão, a capacidade deve ser de 8 a 10 aves por metro quadrado. Vai, professora? 8 por metro quadrado, tá? Para as aves de corte. Beleza? Então, eu já decidi lá inicialmente que a minha criação era para corte? Não, a minha criação é para aves de postura, aves poedeiras. Então, eu tenho uma situação diferente. 5 a 7 aves por metro quadrado. E no corte, 8 a 10. Perfeito? Na área de pastagem, o indicado é uma ave para cada 4 metros quadrados. Então, ela precisa, esse ato de ficar ciscando é importante. Essa circulação nesses sistemas, tá bom? Ela precisa ter uma área aí para poder estar bem com ela mesma, não um espaço fechado com muitas aves juntas, elas vão se estressar também. Pé direito, o mais indicado é 3 metros, existindo também de 2,60 a 2,80 metros, tá? O pé direito mais alto favorece melhor a ventilação do galpão. Então, é o erguimento daquela parede ali, tá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no manejo, tá? O professor Jefferson sempre fala, no manejo é o que mesmo? É tudo aquilo que está relacionado à questão da alimentação, da higienização, tá? Dos cuidados, que está relacionado aos cuidados que você vai ter da sua criação, como você tem também com os seus animais aí domésticos, né? Criados aí mais próximos de você, tá? Até 25 dias em galpões, você pode estar mantendo, né, essas aves ali. Após essa idade, elas vão ficar soltas, né, na criação extensiva, certo? Usar, no mínimo, 3 metros quadrados de pasto por ave. A idade para o abate, no caso de criação extensiva, que é aquela que eles vão ficar livres, tá? Soltos, no mínimo 85 dias, tá bom? Com 85 dias, essas aves sendo criadas, alimentadas, procurando o seu alimento ali no ambiente, com 85 dias ela vai estar pronta para o abate. Vai ter um peso, né, adequado, dependendo da raça, para que você consiga fazer. Algumas raças, elas são melhores para o sistema de criação e outro para o sistema semi, né, intensivo ali. Aí você tem aí os pintinhos, são tão importantes, né? Porque é a partir deles que você vai ter o indivíduo adulto. Se você não cuidar bem desse momento, você não vai ter a carne que você tanto deseja e os ovos também. Antes do recebimento dos pintinhos, certifica-se de que o galpão e os equipamentos estão limpos e em boas condições de funcionamento. Abastecer com água e ração e ligar a fonte de calor antes de soltar os pintinhos do círculo de proteção.
Então, os pintinhos, eles estão ali meio naquela fase não tem uma defesa, né? Então, eles vão estar totalmente à mercê dos seus cuidados. Para colocá-los nesse ambiente, então você precisa fazer essa limpeza e essa desinfecção do ambiente e trazê-los nesses ciclos de proteção, porque eles vão ficar ali como se eles... Tem quando eles estão ali debaixo das aves das asas da mãe, né? Eles se sentem protegidos. Então, esse círculo de proteção vai fazer aquele papel. Aí você vai conseguir fazer o transporte desses animais e até eles conseguirem se sentirem bem nesse ambiente para começar a andar, a circular e fazer o que toda ave faz. Colocar os pintos dentro do círculo e assegurar-se de que os mesmos tenham localizado a água e a fonte de calor. Você precisa ter essa fonte de calor. E em seguida, eliminar as caixas de transporte. Ok, você trouxe eles dentro desse círculo, colocou ali no seu recipiente, tá? No local onde eles vão permanecer. Aí você vai identificando se vai colocar a água e vai colocar o alimento. Você só vai tirar eles ali, ou vai tirar esse círculo de proteção, porque eles vão ficar ali. Até se sentirem, os mais curiosos vão sair com maior rapidez, mas eles vão precisar se sentir essa liberdade, se sentir seguro para poder sair desse ciclo. Aí você vai perceber se eles vão conseguir identificar corretamente o local onde eles vão precisar se alimentar e onde eles vão estar bebendo a água. Porque aqueles que não conseguirem fazer essa identificação rápida, você precisa intervir, né? Para poder ele não morrer desidratado, tá bom? Em dias quentes, observar o comportamento dos pintinhos. Se apresentarem as asas e o pescoço estendidos ou os biquinhos abertos, você não vai ligar a fonte de calor. Perfeito? Então, é um sinal de que ele está com a temperatura elevada, certo? Lembre-se que as aves e os mamíferos, eles são homeotérmicos. Porém, se eles estiverem expostos à luz, você está ali num ambiente que você está acrescentando uma temperatura, interferindo na temperatura daquele local. Nessa fase inicial, eles precisam estar aquecidinhos, tá? Porém, se tiver em dias muito quentes, aí a gente tem toda aquela relação onde você construiu, se tem uma ventilação legal, se não pega sol todo o tempo, o dia todo, que aí vai prejudicar, vai aumentar a temperatura daquele local. E aí com os aquecedores, né, esses fontes de calor, vai aumentar ainda mais, acentuar. Então, se eles estiverem com o biquinho aberto, quer dizer que eles estão tentando controlar esse excesso de temperatura interna, regulando essa temperatura. Aí eles alongam o pescocinho, estão com calor, assim como a gente faz também, né, quando a gente está com calor. Tira a roupa, vai para frente do ventilador, né, mas eles estão ali à mercê dos nossos cuidados, tá bom? Aumentar as áreas dos pintos a cada 2 ou 3 dias, até as aves estarem ocupando todo o galpão. Então, aqui são os círculos, né, que a gente estava falando aqui, ó. Então, gradativamente, você vai aumentando, até que eles consigam, então, estar tranquilos, identificou a fonte de água, identificou a fonte de alimento, eles sabem procurar esses recursos quando há essa necessidade, você vai alargando esse espaço até que eles consigam estar ocupando o ambiente todo e fiquem tranquilos, tá bom? Não pode, jogar eles naquele ambiente aberto ali, aberto que eu digo assim, aquele espaço, né? Eles vão ficar sem saber, desorientados, né? Vamos dizer assim. Vários materiais, aqui a gente está agora falando do local, o chãozinho onde eles vão estar, né? Vários materiais poderão ser usados como a cama, destacando-se, né? Então, os melhores, você tem aí o sabugo de milho, a maravalha, tá? E o capim napier. A cama deve ter uma altura de 3 a 5 centímetros para melhor absorção da umidade, tá bom? Então, a gente está falando aí daquele piso de chão, né, batido, ou de concreto. Então, para reduzir a temperatura, o contato desses animais nessa fase com o solo direto, aí você faz essa cobertura com esses 3 materiais, deixando aí de 3 a 5 centímetros, também, além da temperatura, evitando a questão aí e ajudando na absorção da umidade. E, dependendo das regiões, algumas regiões mais úmidas e outras regiões mais quentes, né? Basicamente, uma cama deve seguir os seguintes requisitos para ser considerado de boa qualidade. Quais são, prof? Altamente absorvente,
macia e compressível, né? De fácil aquisição e preço acessível. A gente viu que você tem aí, ó, o sabugo, a maravalha e o capim. Então, na minha propriedade, eu já vou escolher, vou selecionar esse tipo de capim para que eu tenha essa, já conduza esse sistema também para a cobertura desse local da instalação dos meus pintinhos, tá? Livre de fungos e substâncias tóxicas, aproveitável como subproduto, né? Ou seja, adubação e alimentação do seu gado, como a gente falou ali do capim napier, né? E também para os peixes. Perfeito? Então, você pode adequando. Eu tenho criação de galinhas, né? E eu também tenho a criação de gado. Então, eu vou conduzir todo esse processo para atender um e o outro. Agora, vamos falar dos equipamentos. Recomenda-se utilizar ciclo de proteção, chapa prensada ou laminados tipo Eucatex, como o que a gente está vendo aqui, tá? Cerca de 60 centímetros de altura e 2,5 de comprimento, tá certo? Utilizando-se de 3 a 4 chapas para cada 500 pintinhos, prendendo as mesmas com grampos de madeira ou metal. Então, esse círculo aqui é importante para você fazer aquela implantação do sistema para que ele consiga utilizar todo o teu galpão, mas gradativamente você vai fazendo essa acomodação, tá? Utilizar bebedouros, comedouros e bebedouros infantis específicos para as pintos, dando preferência a modelos que dificultam o desperdício, importante de frisar isso, e impeçam o pinto de defecar sobre a ração. Tá? Então, esse detalhe é muito importante, tem que ser próprio para pintinhos e você tem que ter um recipiente que eles não vão defecar ali dentro, porque eles vão comendo, às vezes vão defecando, né? Ao mesmo tempo. E aí você tem que evitar isso, tá bom? Olha lá essa cobertura legal. A temperatura ideal para os pintos é de 30 a 33 graus. E os equipamentos localizados na área delimitada pelo circo nos primeiros dias de criação. Então, você tem uma fonte de luz, tem a água e o alimento nesse momento, tá bom? E o manejo alimentar, prof, vamos lá! O tempo está passando. As aves caipiras se distinguem das de produção industrial, principalmente pelo pastejo e pela alimentação recebida, né? No sistema convencional, no confinamento, rações, e no semi-confinado ele já consegue ter um ambiente ali para pastagem, para ciscar, e no extensivo também, né? Livre ali, comendo o que ele encontra no ambiente. Por isso é de grande importância para os produtores que buscam uma criação natural e até mesmo orgânica, dando uma atenção especial a este quesito, tá? A alimentação adequada é um tipo dos primeiros passos para conseguir uma ave orgânica. Essa alimentação alternativa é recomendável desde que se mantenham boas condições de higiene e seja de baixo custo, tá bom? Porque a gente está falando aí de uma criação da agricultura familiar, né? Ou seja, nos cuidados, né, da família. E o manejo sanitário, prof? Eu preciso cuidar de quantos metros quadrados por aves, não é que a gente falou isso? Da circulação, da ventilação e do assoalho, a cobertura, a camazinha que eles vão ter ali. Então, tudo isso é para você evitar doenças, né? Geralmente as aves são selecionadas no incubatório e vacinadas no primeiro dia, né? Contra a doença de Marek, causada por um vírus, certo? Que vai afetar os nervos, pele, baço, rins, fígados, ovários, vísceras, ou seja, todos os sistemas orgânicos, né, que vão fazer essa ave estar bem, vão ser afetados por essa doença viral, doença Marek, tá bom? Então, ele vai paralisando todo, ele não consegue mais se alimentar, não consegue mais encher o papo dele, não consegue andar. Então, eles recebem essa vacina no primeiro dia. Doença de Gumboro, causada pelo vírus da doença infecciosa, de imunossupressão. Ela é listada pela Organização Mundial Animal como a patologia de maior impacto econômico da avicultura mundial. Então, ela vai inibir o sistema imunitário desse indivíduo. Então, ele vai ficar suscetível a outras doenças, né? E a bomba aviária, causada também por vírus, é um tipo de verruga que aparece na cabeça e nos olhos dessas aves. Olha como é que fica ruim, né? Ele não consegue se alimentar direito, porque ele não consegue nem achar o alimento onde é que ele está se alimentando. A limpeza e a desinfecção, deixar o galpão em descanso da criação, né, no 15 dias, retirar a cama, lavar, desinfectar os equipamentos e cortinas após cada criação,
Levantar as cortinas que deverão permanecer fechadas até a secagem. Queimar as penas e detritos com lança-chamas ou vassoura de fogo dentro ou ao redor do galpão. Distribuir o material da nova cama e aplicar desinfetante. Varrer as instalações, o teto, o piso, tudo. Fazer higiene total, tá bom? Durante a criação, toda ave morta, enferma ou refúgio deve ser retirada do galpão, sacrificada, se for o caso, e em seguida incinerada ou lançada na fossa, tá? Isso tudo para quê, galera? Para que você evite, identificou que essa ave está doente, você já vai fazer, pode vir aqui para mim, você já vai fazer essa manutenção ali, separar e queimar mesmo, tá bom? Para evitar a disseminação. Beleza, galera? Então a gente vai dar aqui, terminando essa aula, mas a gente se vê na revisão. Beijo, tchau, tchau!